Alô, amigos, aquele abraço. Estamos juntos em mais uma Reda para cá. Ricardo Ribeiro e eu estamos recebendo hoje uma convidada ilustre. Mas, antes disso, vamos agradecer a quem também nos patrocina, que são os nossos parceiros, né, Richard? Bom dia, boa tarde, boa noite. É isso, PC, tudo bem? Vamos apresentar, então, claro, nossos parceiros de sempre aqui, o Sindicomércio, que está conosco, a CDL, a Câmara de Dirigentes Lojistas, o Sindicato dos Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Juiz de Fora e também o Sinteac, que é a voz do trabalhador da região. Então, muito obrigado aos parceiros que estão conosco aqui sempre, no Arreda para cá, e claro, a você em especial, que também nos dá o prazer da sua companhia em mais um episódio inédito aqui para você. A nossa convidada é a secretária de Desenvolvimento Urbano com participação popular, a SEDUP, Cidinha Lousada. Custou, mas apareceu aqui no nosso programa. Secretária, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. PC e Ricardo, vocês me arredaram para cá. Exatamente. Me arredaram para cá. E estou feliz de estar aqui, estou à disposição para a gente contar um pouquinho, né, daquilo que vocês vou perguntar. Fala um pouco da Espero sua que você carreira não coloque a gente em risco, né? Imagina. Mas quando você saiu de São João Nepomuceno, veio para Juiz de Fora, você esperava trabalhar já na vida pública? Você já tinha esse tipo de ação lá na sua cidade, Cidinha? Não, eu nunca. A vida pública, ela assim, ela nasce. Eu acho que tem pessoas que elas, por exemplo, se tem familiares que estão na vida pública, é natural que você possa pensar em vida pública, né? Mas eu venho de família muito simples, a gente vem com muita dificuldade, com quase assim, você sai de uma cidade para poder tentar melhorar a vida na outra. Então, com as dificuldades que a gente tem na vida, a gente não está pensando em vida pública, a gente está pensando como sobreviver, né? Então, quando, né, chegamos em São João Nepomuceno, Vocês são quantos? 6. 6 irmãos. 6. Agora são 5. Então, a gente chegou com muita dificuldade. O meu pai era sapateiro, né? Hoje ele seria designer. Hoje teria o nome de design, porque ele tinha assim, um dom de desenhar os sapatos, né? Porque naquela época, o que fazia? Copiar. Ele ia, por exemplo, numa determinada loja, para mim não fazer o comercial, e o sapato era bonito, ele copiava, e depois as fabriquetas fazia aquele sapato lindo, igual eu me lembro lá da novela do Cavalo de Aço, que ele fez um lindo para mim. Você lembra do Cavalo de Aço? Sim, a gente usava cavalo de aço, uma sola desse tamanho, que, gente, ó. E a calça boca de sino, né? Então, assim, eu acho que eu tinha 12, 13 anos quando ele fez o sapato para mim, né? E o meu era roxo com amarelo. Não sei porque era aquela cor, mas era uma coisa linda, viu? Você não espanta, não, Ricardo. Era uma coisa bonita. Então, assim, era dessa vida que a gente vinha. Então, assim, era muito difícil. A minha vida mesmo, quando eu comecei a pensar, quer dizer, a vir para a vida pública, foi quando eu estava, que a Ruth Agrives me chamou para poder fazer a campanha do Tarcísio Delgado em 1976. Porque eu mexia com teatro, trabalhava na escola, sempre desse jeito, essa coisa. Ruth, ali tem uma menina que a gente dá para poder levar para fazer campanha, né? E aí foi daí que eu nunca mais saí. E foi uma campanha que o Tarcísio não ganhou. Não ganhou. Ele perdeu em 76 para o Melo Reis. Exatamente. Em 83 ele tornou-se prefeito. Ganhou em 82. Exatamente. Aí eu estava acompanhando ele, já estava com ele. Então, em 76, quando ele perdeu a eleição, ele era deputado federal e ele volta para o Congresso e uma secretária dele sai. Você foi assessora parlamentar dele? Exatamente. Aí sai uma secretária dele para ter neném e eu fiquei muito conhecida, né? Porque batia de porta em porta. Esse dom eu sempre tive, né? Para vender alguma coisa. Eu lembro que a gente vendia o sapato que meu pai fazia, essas coisas todas. Então, de vendedora, a gente vai fazendo as coisas. Então, eu ia pedindo votos, essas coisas todas. Acabei me destacando no meio das meninas. E quando o Tarcísio precisou de uma pessoa, o pessoal dele me indicou meu nome e ele fez uma entrevista comigo e eu, desde então, nunca mais saí de lá. E é interessante esse relato porque você foi uma das pessoas que acompanhou o Tarcísio nessa fase final aí da vida dele, né? Ele morreu agora em setembro. Sim. Você esteve com ele, né? Nos últimos momentos de vida, né? Eu despedi dele. Os 15 dias antes do Tarcísio morrer, ele tinha telefonado para mim. Eu achei estranho, né, um telefonema, né, depois eu procurei saber, mas era ele, eu telefonei, eu queria falar com ela, né, e aí eu tive com ele, tivemos uma conversa,
uma conversa muito boa, uma conversa que eu guardo profundamente aqui no meu coração, porque é uma conversa de muitos anos, né? Você vê, eu tinha 16 para 17 anos, o Tarcísio tinha 42 anos, né? Então foi uma vida inteira, né? Mesmo a gente estando às vezes até de lado diferente, quando eu saí do MDB, mas sempre houve muito respeito da parte dele comigo, né? Ele é padrinho da minha filha, de batismo da Michele, então a gente sempre se respeitou, nós nunca misturamos a política nisso. E aquele dia que eu conversei com ele, né, tinha pessoas amigas presentes, eu sabia que eu estava despedindo dele, eu sabia que era o último dia que eu ia vê-lo, sabe? Pela fala dele, pelo jeito dele e o que ele falou comigo, que está guardado profundamente aqui no meu coração. Aí você trabalhou no mandato dele, quando ele foi eleito em 82, 83, e depois, em 89, você se elege vereadora pela primeira vez. Primeira e única, né? Você não quis disputar a reeleição. Não quis, porque tinha questão de legenda, né? Tinha aquela questão toda de... Eu fui para o PCB, né? E naquela época o PCB não dava para ter legenda. Então, assim, na minha vaga entrou o Paulo Rogério, que a gente fez legenda. Depois, eu estava formando também Direito na PC. Coincidiu. Eu acabei de... e eu formei em Direito. Então, eu falei, agora eu vou seguir a vida como advogada. Então, foi a primeira vez que eu comecei a abrir meu escritório de advogado e fui advogar. Cidinha, o que você acha que te levou, né? Até para as pessoas que não conhecem essa história, o que te levou à Câmara, né? Que tipo de trabalho que foi possível te dar essa cadeira no Legislativo? Eu acho que o Tarcísio, e uma coisa que nós aprendemos com ele, e que eu faço hoje, né, e a gente faz muito, é a participação popular. A gente, hoje é muito natural ir para os bairros, né, porque era muito natural a gente trabalhar sábado, domingo, era um mutirão, era ir na rua, né? Outro dia nós estávamos lá na Rua 13, que agora é Miguel Marinho, inaugurando uma obra que ele fez quando ele era prefeito lá em 84, ele fez para o mutirão. Então, a gente estava lá naquele mesmo lugar, tantos anos depois, né, na mesma história, parecia que era a mesma história reeditada, né? Então, assim, e eu tinha todo o contato com a comunidade, né? Então, assim, de trabalhar com a comunidade, eu já trabalhava. Eu era secretária pessoal dele, fazia agenda dele, marcava, trabalhava com ele e sempre trabalhava nas campanhas dele também. Então, foi até uma surpresa, que eu estava com 30 anos, primeira vez que eu disputei a eleição, e eu ganhei a eleição, eu nem esperava, né, porque era uma coisa assim, né, a gente vai, mas fui eleita com 30 anos, né, logo depois. É interessante porque no primeiro mandato do Tarcísio criou-se uma geração de lideranças, né? Foram secretários do Tarcísio, a prefeita Margarida Salomão, era secretária de administração, ex-prefeito Custódio Matos, também era do IPLAN, Marcos Pestana era líder do governo na Câmara Municipal, enfim, uma geração. Murilo Ingel foi ministro depois de Itamar Franco. Ou seja, criou-se uma geração de políticas muito interessante naquela época, que era um período que o Brasil tinha conquistado e estava conquistando a Constituição. Porque a Constituinte, aquela movimentação toda, começou e Tancredo Neves morreu, o Tarcísio era prefeito. Era. Não, e eu lembro da gente vir fazer campanha para o Tancredo. Eu lembro da gente passeando com o Tancredo Neves no calçadão. Exatamente. Né? Nós estávamos lá passeando com o Tancredo pelo calçadão. Então, são histórias muito vivas que a gente tem, assim, parece tão distante, mas ela é tão viva na memória da gente que participou desses eventos. Né? É uma passagem da ditadura que a gente estava lá. É uma coisa assim que eu me lembro, agora você está falando de uma coisa que para as pessoas que são mais jovens não lembram, mas eu me lembro quando veio para anunciar a Mendes Júnior, que era pouco tempo antes do Melo Reis ganhar a eleição. 76. Né? Dia 26 de outubro de 76. Antes das eleições. Mais eleições. exato. Antes Exatamente. das eleições, né? E foram no dia 15 de novembro. Exatamente. Tempo no dia Isso 15. foi uma coisa fundamental para o Tarcísio perder a eleição. Porque vem todas aquelas máquinas, passa aquilo tudo lá. E eu era menina de 16, 17 anos, e aí vem o DCE, o Zé Pimenta, aí vem os cachorros, manda correr atrás, e nós muito jovens, né, correndo da polícia, né, assim, foram coisas assim que nós vivemos, o Pestana, eu sou mais nova do que ele, pouco a coisa, mas assim, eu vivi muito esse momento da ditadura também, nessa militância política. Os cachorros foram soltos no Parque Alto. Foram soltos no Parque Alto. É só para lembrar um pouco da história, você que está nos acompanhando, foi no dia 26 de outubro de 76, foi lançada a pedra fundamental da Mendes Júnior, e aconteceu uma passagem no centro da cidade das máquinas,
E o presidente, então, Ernesto Geisel, Isso. estava na plateia e depois ele foi para a sacada da prefeitura, que era ainda no Parque Alfred, e tinha ao lado dele os candidatos Melo Reis, da Arena 1, Valdir Bessa, da Arena 2 e Oscar Sureiros, da Arena 3. Então, os três fizeram. O MDB tinha arena, o MDB 1 e o MDB 2, Tarcísio 1 e Sérgio Olavo Costa, MDB 2. E no somatório de votos, o Melo Reis acabou ganhando. Mas também naquele ano foi inaugurado o Mergulhão, ou seja, foi uma pressão muito grande. Aí não, na eleição de 82 foi inaugurado o Mergulhão também para tentar ganhar a eleição, com Eliseu Rezende, que perdeu para o Tancredo Neves. Mas, Cidinha, no seu primeiro mandato, e único mandato de vereadora, você foi relatora da lei orgânica. Uhum. Você fez a lei do teste do pezinho, obrigando aqui também o Juiz de Fora, e além da coleta seletiva. Essas experiências te moldaram muito para você trabalhar hoje também no governo? Sim. É porque eu entendi desde menina que, conhecendo a política, né, quando eu comecei a entender a política, que não haveria transformação política, não haveria transformação social se não fosse através da política. Só a política podia transformar socialmente. E, para isso, era necessário você fazer alguma coisa, porque senão é caridade. Senão a gente vive de caridade, né? Quando você não tem políticas públicas, você tem caridade. Então, era necessário fazer política pública. Então, naquele momento, só as pessoas ricas tinham o direito das suas crianças fazer o teste do pezinho, que descobre várias doenças. E eu escutei muitas mães que tinham crianças com problema de que tinha doença porque não fez o teste do pezinho. E aí foi uma lei, né, que eu escutei, sempre escutando, e fiz essa lei exatamente para proteger as crianças. Né? Hoje é tão natural o teste do pezinho que a pessoa nem lembra que um dia isso já foi privilégio. Né? E a coleta seletiva também, que foi uma coisa que hoje está tão na moda, né, ainda tentando implantar, fiz por causa da questão exatamente dos hospitais, né, do perigo que tinha, né, que a lei era da coleta seletiva hospitalar, porque era exatamente por causa do chorume, né, que aquilo caía, aquilo criava problemas de doenças, e as infecções que era constante que tinha com o pessoal que era da coleta, furava a mão, essas coisas todas. Então, fizemos isso, e naquela época a gente também tinha todos os hospitais, eles tinham o forno, né? Você tinha uma poluição, inclusive, também pela fumaça. Então, não foi fácil, foi uma luta muito grande passar isso na Câmara na época, porque parecia coisa de doida você ficar pensando em coleta seletiva naquela época, né? E hoje, a lei ainda que foi feita lá atrás, ela ainda não sofreu modificação. Ela vai estar começando a sofrer modificação agora, né, com as usinas que vão vindo por aí, mas ela foi muito importante porque eu tenho certeza que aquilo foi uma revolução para que não acontecesse depois a doença, que logo depois veio a questão da AIDS. Né? Então, nem tinha isso. Agora, você imagina, depois vem a questão da AIDS, e se você não tem isso, a proteção, qual teria proteção esses trabalhadores com essas agulhas todas? Então, assim, eu acho que foi um projeto assim, muito eficiente, né? Que e aí, Ricardo, agora com essa experiência parlamentar, cabe aquela pergunta, né? Não, vamos fazer depois. Vai fazer no final? Vamos deixar para o final. Vocês estão querendo me enrolar, né, gente? Vamos deixar para o final. Porque eu queria pular um pouquinho a história, até para as pessoas entenderem um pouco e chegar em 2025, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano com Participação Popular, ela tem um nome de difícil entendimento para as pessoas saberem o que ela representa em termos de acesso à população. De certa forma, é uma secretaria que acaba tendo relação com todas ali no Executivo, não é isso? Isso mesmo. Ela é a SEDUP, Secretaria de Desenvolvimento Urbano com Participação Popular. Por quê? O Boniteza, quando eu estava secretária de governo, e aí a gente vai, e aí o PC me conhece também muito, você também, eu sou muito ativa, você vai criando coisas, né? Quando, então, nós criamos o Boniteza foi crescendo. O Boniteza hoje é uma marca muito forte da prefeitura. E eu coordeno o Boniteza, que é a relação com todas as outras secretarias. E aí você cria o Boniteza, você cria a Rua de Brincar, você vai criando outros projetos. A Defesa Civil também era da Secretaria de Governo. De repente, e a Secretaria de Governo é uma secretaria que é de caráter institucional e política. Então, eu fazia política também, porque eu estava na Câmara, eu tinha que fazer os projetos, eu trabalhava muito com os vereadores, mas estava muito embolado. Então, assim, tinha que dar uma separada.
Então, a Margarida resolveu juntar várias pastas que era condizente com isso que a gente já fazia. Então, veio a CEPOP, que mexia com planejamento, que também mexe com a parte de licenciamento, que era uma coisa separada. E o licenciamento urbano, ele estava na atividades urbanas, nesse SMAU. Tá? Então, o que nós fizemos? Nós remodelamos a secretaria. Então, hoje, por exemplo, o planejamento urbano, né, ele também é o planejamento e todo o planejamento e a licenciamento estão juntos. Então, você mesmo planeja, você mesmo dá o licenciamento, porque era estranho, porque como é que você mesmo dava a licença e depois você fiscalizava? Era um pouco contraditório. Então, hoje a fiscalização da atividades urbanas, ela está numa parte, né, ela está na parte de eventos, de licenciamentos, de outras coisas, né, de alvarás, de marquises, essas coisas todas, e a parte toda que hoje era o antigo plan. Para entender o seguinte, hoje o antigo plan está na minha secretaria, tá? E a SESMAU, que era a fiscalização, também está na minha secretaria, que é a Junto Boniteza, que vem a participação popular. Por quê? Porque você tem o DIGA, que é o atendimento que você tem nas comunidades, que você tem hoje 9 postos, você tem a fiscalização hoje, que ela é regionalizada, né, e o gabinete comunitário, também, que escuta as pessoas. Então, hoje, eles ficam impostos na rua. Então, isso é uma forma que você faz uma descentralização e aí você consegue chegar mais próximo da população. As pessoas perguntam assim, isso é uma subprefeitura? Não, não é, porque ela não tem essa característica de subprefeitura, porque ela não tem autonomia. Ela é ligada às subsecretarias, então não tem autonomia. Ela tem autonomia para acolher lá, ouvir a comunidade, e a gente faz as reuniões com a comunidade. Mas através como é a desse sua processo. rotina diante de tantas demandas assim? Eu queria saber. Você dorme? A gente conversou com a prefeita Margarida Salomão aqui, ela já falou que assim, tem 4 horas da manhã, 3 horas da manhã, ela está mandando WhatsApp. O pessoal também sabe que eu mando de madrugada. Eu já falei, gente, você se tira, põe eu no silencioso, porque eu começo a responder de manhã. Eu, por exemplo, estou aqui, eu nem estou com o celular. Eu geralmente não fico com o celular durante o dia, raramente. Até porque quando eu estou conversando, eu estou trabalhando, né? Então, eu acho que para o sucesso, para qualquer secretaria, é uma boa composição de equipe. Então, por exemplo, eu tenho assessorias, eu tenho assim, subsecretários competentes que vai estar com seus gerentes e chega até na ponta. Então, a organização, né, da distribuição e descentralização de serviço que é feito na minha secretaria, que tem em torno de 500 funcionários, é uma secretaria que ela funciona em harmonia, contando ainda que veio o cemitério para mim. Né? E, nesse momento, eu estou recebendo também parte do mercado municipal para coordenar. Ele faz parte ali um pouco da feira, né, que a gente tem, que a feira também veio, né? Então você tem a parte ali que é todo do hortifruti granjeiro, você tem a parte do artesanato, que também está vindo para a SEDUP. É o seguinte, é você colocando, é como se você estivesse numa loja e você fosse comprar, e você tem que colocar os objetos no lugar certo, na mesma caixinha. Senão você começa a procurar em vários lugares e ninguém resolve nada. Então, por exemplo, tudo que se diz a respeito feira, essas coisas, está lá na minha secretaria. Mas o que é feira? Ela pode estar espalhada em vários lugares. Então, essa é a organização que nós fizemos. E o que é mais fácil? É você ser secretária atual dessa pasta ou você ter sido secretária de governo e lidar com a Câmara Municipal na gestão, como foi na gestão anterior? Difícil. É difícil de responder, porque eu gosto muito de política, né? Então, assim, a gente nunca deixa também de fazer a política, mas eu gosto mais hoje do trabalho que eu faço, porque é um trabalho que me dá mais liberdade de estar saindo na rua, de estar com as pessoas. Antes eu tinha que estar mais focada, né? Então, assim, eu tinha que estar mais atendendo as pessoas, secretários, eu tinha que coordenar esse trabalho também. Então, hoje eu me sinto mais solta para estar na rua, para estar trabalhando, para fazer reunião. Então, é assim, hoje eu gosto demais do que eu faço.
É assim, se você pensa assim, eu falo com o pessoal que eu trabalho, todo dia eu acordo alegre porque eu sei que eu vou chegar na minha secretaria e eu vou trabalhar. É um lugar que eu gosto de trabalhar. E as pessoas também, eu posso falar assim, sem sombra de dúvidas, eu vejo as pessoas alegres trabalhando também na minha secretaria, sabe? A gente, assim, é um lugar bom da gente trabalhar. E lá não é fácil, porque a gente lida com coisas difíceis, né? Que você lida com o comércio popular, você lida com situação de limpeza, de zeladoria, muita coisa. Mas mesmo com todas essas dificuldades que a gente tem, a gente traz isso com leveza. Então, em que pé que está a revitalização do centro, Cidinha? A revitalização do centro, agora nós conseguimos passar, porque nós tínhamos feito um projeto, a Câmara passou, e a gente precisava agora aprovar no BNDES. Então, já foi aprovado no BNDES, e graças a Deus aprovou tudo que nós fizemos. Então, a próxima etapa é já começar a licitação para que a gente possa começar a fazer. Nós vamos começar pela pela Rua Marechal e pela Batista de Oliveira. Que são as duas ruas. O que você vai fazer na Marechal? O que vai ser? A Marechal são calçadões que virão lá. Hoje, eu não sei, as pessoas, eu não sei se elas sabem, mas hoje o esgoto e as águas pluviais são juntas. Exatamente. Então, quando a pessoa, ela molha ali, né, ela já sabe, né? Então, você vai ter que fazer toda a drenagem, nós vamos ter que mudar todo isso ali, né? Ali, a gente ali tem uma facilidade, porque os fios já estão enterrados, então fica mais fácil. Então, vai vir um calçadão com uma grande arborização. Então, hoje, por exemplo, só lá na Marechal vai vir em torno de mais de 100 árvores, né, que tem caráter frutífero, que você vai trazer também os passarinhos, tudo estudado com as pessoas que entendem disso, que foi consultado. Né? Trazer um calçadão que as pessoas vão estar andando por ali, mas elas também vão sentir o frescor. Por quê? Quando você traz a árvore e você traz a drenagem que nós vamos fazer, você abaixa em 3 graus a temperatura. E ali é uma região mais quente muito de fora, quente. Getúlio Vargas. Ela é muito quente e ela é muito embolada também, né? Então, e o asfalto é uma coisa que esquenta, né? A gente tem que sair dessa questão de asfalto. Então, hoje, quando você vai trazendo esse piso que a gente chama de piso esponja, né? Porque ele vai fazendo essa drenagem natural e isso realmente vai melhorando demais. Então, vai ser o projeto é muito bonito, assim, vai ser uma cidade com muitas árvores. O centro da cidade vai ser muito bonito. Eu falo que o Getúlio Vargas vai ser um bulevar, quando ele ficar pronto. Mas ali tem uma questão específica, que a Marechal ainda tem um espaço para passagem de veículo. Né? Você vai suprimir essa passagem, vai ser só calçadão. Porque ali tem o Pan Marechal. Como é que vocês pretendem fazer com esse acesso? Mas hoje o Pan Marechal ele já entra pela Mr. Moore. A gente já tirou de lá, até por causa da questão realmente da reorganização, da licitação que nós fizemos do comércio popular, né? Ali tem uma parada, por exemplo, às vezes uma pessoa que vem então você tem um pare ali para a pessoa só descer e entrar. Mas hoje toda a parada ela é feita na Mr. Moore, mas a ideia é que tenha todo mundo que venha, por exemplo, de cidade para fora, nós vamos ter um lugar específico de transbordo onde as pessoas vão ficar esperando e depois vêm buscar. Tá? Não vai ficar todo mundo parado lá também. Ela descarrega as pessoas e depois elas vão buscar aquelas pessoas que elas trouxeram de outra cidade. E um outro grande desafio que a prefeitura tem, de um modo geral, é a população em situação de rua. Você citou ali a Mr. Moore, que hoje tem sido um problema constante ali que os comerciantes vêm enfrentando, com aquela ocupação ali naquele trecho. Como é que essa revitalização vai ser feita, pensando também nessa população? Olha, eu vou falar aqui uma verdade que as pessoas, e eu lido muito com isso, não é assim, não é assim, não é desse jeito. Eu falo com as pessoas que não é desse jeito, porque não é desse jeito. E existe uma narrativa forte que é desse jeito, mas não é desse jeito. Você tem 3, 4, 5 pessoas... Você tinha muito mais. As políticas públicas que nós fizemos, né, dentro do trabalho da assistência, né, de recolhimento e de abordagem, a gente fez um trabalho muito grande que hoje não é dessa forma. Posso falar tranquilamente que eu trabalho, inclusive, com o pessoal da Marechal, o pessoal da Mr. Moore e do Central também, onde você tem, na São João você tem. Qual que é o trabalho? Qual que é a combinação que a gente tem? As pessoas têm o direito de estar na rua, elas têm esse direito. O que elas não têm o direito é de impedir as pessoas de passarem na rua ou ocupar esse espaço. Então, o que a gente conversa? Olha, você não pode ter nenhum
nenhum pertence que não seja pessoal seu aqui. Então não pode barraca, não pode colchão, não pode nada disso. Mas ela pode estar sentada, como poderia ser qualquer pessoa, um jovem, ela pode estar sentada com o pertence dela. Então é um direito dela. Agora, ela não pode, por exemplo, é pertence pessoal, o que é pertence pessoal? Eu posso gostar, por exemplo, de uma coisa da minha casa e trazer, não é assim. Então a nossa abordagem é muito séria, ela começa às 5 horas da manhã, então quando todo mundo acorda, as pessoas não estão vendo nada, porque já foi tudo lavado pelo Denlube, e você vai chegar na Praça da Estação, na Praça na Central, ali no Central já vai estar lavado, a Mister Mu vai estar lavada, a gente tem todo esse trabalho, e agora nós estamos fazendo um trabalho, eu quero trazer exemplar aqui na Praça da Estação. Ali vai dar muito certo. Por quê? Porque os comerciantes abraçaram a proposta. Nós começamos lá, você vai passar lá, você vai ver diferente. Lá nós estávamos com 23 moradores de rua. Eles chegavam, ficavam lá. Não é que eles tivessem lugar para dormir ou não dormir. Eles preferem ficar ali. Então, foi conversado, eles não vão ficar lá. Então, foi feito um acordo, não vai ficar lá, não tem trabalho, mas quem está ajudando nós? Os próprios comerciantes. Então, nós estamos revitalizando, lavando, limpando, e aí agora nós vamos trazer também plantação em volta das árvores. E cada comerciante que está ali adotou uma árvore. No que ele adotou a árvore, ele vai ajudar, às vezes, a aguar, fazer isso. Então, mudou, passa na Praça da Estação. Então, quando você tem a comunidade empenhada em te ajudar também, isso modifica. A mesma coisa acontece com o Parque Alft, né? É um trabalho que eu também vou estar tentando fazer depois, pós-Natal, de trazer as pessoas que moram em torno e conversar com eles, porque precisa fazer. Isso no Leblon, Paulo César e Ricardo, acontece. Os comerciantes abraçaram. Eles mesmos fizeram, eles ajudam a tomar conta. Porque o poder público sozinho, ele não faz milagre. Ele não faz milagre. E hoje, a gente é a sexta população mais segura de Minas. Né? Então, a gente tem essa sensação de segurança, porque a gente faz um trabalho que, às vezes, a pessoa pensa assim, eu vejo uma pessoa de população de rua, eu tenho medo dela. Às vezes, as pessoas têm um preconceito contra as pessoas, existe um preconceito contra as pessoas pobres, sabe? É um preconceito muito violento que tem. Então, a pessoa, só porque ela tem situação de rua, é como se ela fosse atacar as pessoas. E isso mistura com outra coisa que é muito sério, que é o tráfico. Então, o tráfico, ele usa as pessoas como se ele fosse em situação de rua, e ele entra nesse sistema para poder, então, utilizar, para poder fazer de conta que é população de rua, casos que aconteceram com roubos, que nós ficamos sabendo. Você está falando de situação de rua aí, o crack. Houve até uma discussão na Câmara Municipal, quase que uma audiência, para tratar exatamente disso, de uma craqueria ali perto entre a Francisco Bernardini e a Getúlio Vargas, descendo a Floriano Peixoto. Hipólito Caron. Como é que está aquela situação hoje? Lá você passa, não tem ninguém mais. Mas aí você pergunta como faz. Ele vai andando. Você vai andando. Eles vão andando. Não há... Agora que a lei passou, eu posso contar. Porque antes a lei não tinha passado, vai estar sendo hoje, talvez, sancionada pela prefeita. Nós fizemos um diagnóstico na nossa secretaria aonde é que está localizado a população em situação de rua que fica na rua. Onde ela está localizada? Ela tem um fator gerador, que são os ferro velho, onde é o reciclador. Eles são gerador. Por quê? A pessoa, ela fica à noite, tem uns que estão no corre, é diferente. Ele está no corre, ele faz a latinha dele para sobreviver. Mas há o que é para usar droga mesmo. Ele é usuário de droga. Né? Então, ele vai, vende, e ele já se droga por ali e ele fica. E aí, onde você tem esses pontos? Você tem na Hipólito Caron, que era o maior que tem. Você tem na Floriano. Você tem na Avenida Brasil. Então, nós mapeamos isso, criamos uma lei que foi sancionada, que todos esses lugares vão ter 6 meses para sair fora do centro de Juiz de Fora. Eles vão ter que ir para outros lugares bem longe e não poder centralizar. Então, nós demos, inclusive, um prazo de 6 meses, abrindo mão deles não ter que pagar o aluguel ou o contrato para sair. A partir do momento que eu não tenho fato gerador, eu vou diminuir. A Cracolândia de São Paulo não foi milagre. Foi isso que eles fizeram. Eles entenderam que tinha um fato gerador, que era naquele lugar, e tiraram. Acabou a população de rua? Não. Ela migrou.
ela foi para outros lugares, mas no nosso caso, Juiz de Fora é completamente diferente, então eles não irão para outros lugares, que é muito longe. Então, a tendência nossa é que nós vamos fazer um lugar que a gente já está trabalhando para as pessoas que fazem o corre, elas vão ter um lugar para poder chegar, levar o seu carrinho, levar o corre. Hoje nós temos 5 associações de catadores que a gente trabalha legalizado desde o começo do mandato, né, da Margarida. Então, essa associação vai absorver para poder receber esse catador que é autônomo, para que ele talvez possa associar, porque na associação ele tem garantia de várias coisas, de benefícios que a gente faz hoje. Então, a tendência, daqui a um ano, na hora que a gente resolver isso, essa situação ela vai mudar completamente, porque o fato gerador é este. Eles, inclusive, eles têm sido notificados e multados reiteradamente. E ali na beira do rio, por exemplo, quero te contar, melhorou muito, mas o catador, ele chega, aí o cara pega só o que ele quer. Aí, como o catador não tem onde pôr, o que ele faz? Chega no Rio Paraibuna, ó. Descarta tudo ali, no Rio Paraibuna. O que nós começamos a fazer? É perto de você, a multa é para você. Aí pararam de jogar. Entendeu? Então, assim, nós também tivemos que fazer. Isso tudo é um estudo da inteligência. Nossa, trabalhando a fiscalização, a guarda municipal, né, são os fiscais. Nós fazemos esse trabalho conjunto, fazendo essa observação de onde está. Tá? Então, assim, quando a gente olha, a gente viu que era isso, né, custamos para dar uma olhada. Por exemplo, na Rua São João, que é um trabalho que a gente faz lá, tem uma associação, a gente trabalha muito com eles lá. Lá, por exemplo, tem um catador que ele, se você chegar a determinada hora, perto do central, ele recebe todas as caixas dos lojistas. Nós temos falado com os lojistas, nós estamos também fazendo um trabalho com o lojista para não dar material para eles. Não dá, porque eles vão encher lá de material. Aí a caixa dele fica lá no alto. Estava quase acabando, inclusive, com os nossos enfeites da Rua São João. Aí nós fomos lá na carrocinha dele, vimos o nome que estava na carrocinha, e vimos e fomos acompanhando ele até onde é o fato gerador e notificamos a pessoa. Mas poderia até aproveitar e dar uma orientação a essas pessoas, que eu tenho o maior respeito por elas, esses que fazem esse traslado de mercadorias, na hora do pico, entre 5 e 7 da noite, para que evitassem a Avenida Rio Branco. Porque eles correm risco ali. Correm. Eles tumultuam o trânsito, é verdade, porque eles ocupam uma faixa quase que um carro, mas o problema maior é o risco que eles correm. Porque eles não têm luminária nos seus carrinhos, e se o motorista distraído não perceber, está arriscado a abarroá-los. É triste e é humilhante. Sim. Né? É humilhante. E aí que está a nossa esperança, juntamente com as associações. Se eles não tiverem mais aonde pegar o lixo reciclado, que quem tem a reciclagem hoje é a Denlube, eles vão eles vão para uma associação onde eles não vão ter que fazer mais esse trabalho. Porque como é que faz o Denlube hoje? A Denlube hoje, a reciclagem toda é levada para a associação. Você não vê mais quem está no bairro vindo para cá para pegar. O Denlube leva essa reciclagem para cada associação. Então, cada associação tem um dia que leva a reciclagem. Então, quando o Denlube está levando, você está entregando as caixas ao reciclador lá que vai para o Denlube, ele está indo para uma associação que é legalizada, que tem esse trabalho, que tem lá 10, 15 pessoas que trabalham com eles lá e que depois tem um destino final. Então, na hora, esses são os que a gente chama de autônomo. Né, são esses que estão aí, que sofrem, são explorados, né, e precisa. E tem alguns OPC, que eu conheço muitos de nome, que eles ficam durante a semana, que é esse que nós vamos arrumar lugar para eles ficarem durante a noite, porque eles catam latinha do bar, eles pegam essas coisas, porque muitos ficam durante a semana aqui, até dormem na rua, porque é caro voltar para casa. Eles falaram comigo, é uma boca a mais para comer. Então, se eu fico na rua, eu não tenho. Então, eu guardo o dinheiro para no final de semana eu visitar minha filha, eu visitar minha família. São histórias que a gente escuta das pessoas, sabe? Isso é uma discriminação de pobreza mesmo. Sim. Então, se a gente arrumar o galpão, igual a gente está pensando, a gente vai estar lá juntamente com os catadores também que conhecem deles, nós vamos poder fazer esse trabalho deles levar o carrinho, ajudar eles a fazer a venda para eles também de uma forma, e eles também ser reintegrados dentro desse trabalho na associação. Porque na associação, além disso, a gente tem todo um trabalho com eles, por exemplo, todo o material de sucata da prefeitura, tudo, é vendido pela associação e dividido entre eles.
Então, hoje o tratamento que tem com eles, hoje ela é toda organizada, a associação, inclusive passada com a VCB, dos bombeiros, né, de tão organizado que é. Então, assim, a gente espera que esses que realmente fazem esse trabalho de autônomo, que eles venham realmente ser associados. A prefeita Margarida esteve aqui recentemente e adiantou algumas ações que ela pretende implementar em 2026. Citou alguns exemplos de obras, iniciativas. O que você pode adiantar para a gente aqui em relação à sua secretaria, o que você tem trabalhado, que você pretende também colocar em prática em 2026 agora? Você está falando de obras? Uma ação que a sua secretaria esteja trabalhando, que possa... o exemplo foi dado aqui, a revitalização do centro. Pode esticar um pouquinho, porque a Cidinha ficou falando assim, mais assim na Mistermuna, naquela região, mas vai se estender até a Praça Antônio Carlos, que em breve será a Praça Tarcísio Delgado. Tudo. Já é, né? Onde passou, né? Na Câmara, passou, né? Passou. Agora você só... Não, vai ser. O centro histórico ele é todinho, né? Ele pega na Praça Riane e vai até a Praça Tarcísio Delgado agora, né? Bom fechamento esse, né? Sim. Né? E aí pega toda essa parte toda ali. Então, isso tudo vai ser feito dentro do plano da restauração, da revitalização do centro, né? O mercado municipal, as coisas que vêm. Então, assim, isso está tudo já colocado dentro do projeto. A parte que passou nesse primeiro momento do BNDES é essa parte da revitalização do centro ali. Desse pedaço que eu estou falando, 200 e poucos milhões. Mas eu me refiro também a outras ações fora do centro, né, nos bairros. A sua secretaria trabalha com outros projetos também de revitalização, de melhoramento. Tem outras coisas que eu acho que é importante a gente dizer, que é a questão das pessoas. Né? A gente trabalha muito com pessoas. Então, na Defesa Civil... Né, que hoje eu quero ressaltar e agradecer, porque hoje a Defesa Civil, nossa, é a primeira do Brasil em inteligência artificial, e se lá no Porto Alegre tivesse tudo que a gente, estrutura que a gente tem, né, lá eles não teriam acontecido nada disso, porque a gente trabalha muito com prevenção e a gente tem um trabalho muito forte da Defesa Civil. Então, com projetos e tudo. Hoje eles mesmos fazem projeto, tá? Faz esse projeto e trabalha. Então, por exemplo, a Defesa Civil, quando uma pessoa tem risco, ela tira da casa dela e ela entra no auxílio moradia. Esse auxílio moradia, tanto para qualquer outra coisa, é em torno de R$ 1.200. Né? Dá para ela morar e ela vai morar perto do território dela. Mas tem um prazo? Não, na Defesa Civil não tem prazo. Ela não tem porque cabe a gente ajudar ela a resolver este problema. É aí que entra agora esse trabalho que eu quero falar para vocês, é o trabalho que nós estamos fazendo, que é o futuro da minha secretaria. Na minha secretaria, nós criamos o Departamento de Habitação. Então, nós estamos trabalhando com a Minha Casa Minha Vida, em alguns lugares, e estamos trabalhando conjuntamente com a Em Casa, para fazer o escritório, para ter também a engenharia de OTIS, ou seja, é fazer pequenas obras de reforma nessas casas, que às vezes lá é um telhado, alguma coisa, e essas pessoas voltarem para a sua casa. Então, esse plano já está bem adiantado. A Minha Casa Minha Vida, nós está no território também, já está trabalhando. Nós estamos trabalhando juntamente são 4 ou 5 lugares. Nós estamos trabalhando dentro do território para não acontecer o que aconteceu com a Minha Casa Minha Vida hoje, que é grande problema que a gente tem em alguns lugares, mas é a gente pegar exatamente as pessoas hoje que moram no lugar, que estão em áreas que elas estão, as áreas de ocupação, então elas terão prioridade de ocupação, porque a família dela mora lá, as crianças estudam na escola, ela já usa o UBS, então ela não vai onerar o sistema local. Então, ela vai estar no território. Isso nós estamos trabalhando muito na questão da habitação. Estamos fazendo esse trabalho juntamente com a Caixa Econômica Federal e esse trabalho que a gente está fazendo, reconstruindo, o projeto vai chamar Reconstruindo Lares, né? Que é um trabalho que vai envolver também a parceria pública e privado. Chamando que as pessoas que tenham materiais de construção, uma coisa quebrada, alguma coisa, nós vamos fazer depósito para que a gente possa, então, ajudar nessas construções que nós vamos fazer com algumas pessoas. Nós já temos casas aí que nós já até entregamos em termos da OTIS que a gente faz. Então, assim, esse é um projeto que nós vamos fazer e hoje são 112 famílias que têm essa situação da Defesa Civil que moram em situação de auxílio moradia. Não é todas que nós vamos poder fazer isso. Como é que a pessoa se inscreve ou vocês que fazem o diagnóstico? Não, nesse caso da Defesa Civil, elas estão inscritas, ela já tem um diagnóstico dela, ela já mora lá, ela já não tem onde voltar à casa dela. Tá? Então, ela já está lá, ela já tem a prioridade
de arrumar a casa dela. Então, mas as próximas? As próximas. As próximas serão através do diagnóstico, será quem já mora no local está em situação de ocupação. Tá? Isso nós temos conversado, inclusive, com o juiz, porque, às vezes, o juiz chama para a gente lá da situação de que aconteceu ocupação no lugar tal. O que vocês vão fazer? Aí chama sempre a prefeitura para dar um jeito. Qual é a nossa relação com a justiça? Olha, nós, nesse local perto, tem essa situação que vai ter Minha Casa Minha Vida. É prédio em torno, 48 imóveis, não é nada grande, são coisas menores que estão sendo feitas. Olha, então, essas pessoas terão prioridades. Então, o Conselho de Habitação também, nós passamos isso no Conselho de Habitação, né, que a gente tem o Conselho, para a gente priorizar. E depois será priorizado através de inscrição pelo critério que está sendo feito através da própria comissão que nós criamos. Por falar em defesa civil, começa agora um período que é um pesadelo para boa parte da população, que é o período chuvoso. O que essas pessoas que vivem, né, em pontos que tradicionalmente ficam alagados, umas enchentes, o risco de deslizamentos de encostas, o que você pode falar em relação a esse próximo período para essa parte da população, Cidinha? A primeira coisa é dizer o seguinte, quero convidar você, PC, já até convidei você, né? Vocês têm que ir lá conhecer a Defesa Civil. A nossa inteligência artificial, nós não achamos no Brasil, ela veio dos Estados Unidos e da França. Ela consegue ter uma régua no córrego, em todos os córregos que enche. Ela, quando ela chega a 70%, que dá 70%, eu tenho chance de 30% de correr e tomar providência. Então, com relação a alagamento, a gente tem uma previsão muito rápida para a gente tomar providência sobre alagamento. Encosta é mais difícil, porque, de repente, você pode estar lá, um barranco que você nem pensa, ele pode realmente cair. Então, a encosta, a gente toma conta daquelas que a gente tem prevenção. A Defesa Civil, ela está sempre olhando, vendo se ela está tendo alguma, se ela tem um andamento de fissura, essas tipo coisas, de erosão. ela vai acompanhando, né? Então, a gente trabalha muito na prevenção. E a questão é o seguinte, na questão de alagamento de algumas ruas que são assim, tipo assim, daquele jeito mesmo que já está, o que a gente faz? O que nós começamos a fazer quando a gente não tinha dinheiro? A gente fez um critério de limpeza dos córregos e limpeza dos bueiros. Então, assim, a gente começa na tempo da seca, quando chegar, limpar todos os bueiros e os córregos. Então, quando chega esse período, isso começa já a não dar problema de alagamento, né? Então, por exemplo, onde eu moro lá, no Francisco Bernardino, lá sempre tem um lugar. Aí eu fui na reunião, o pessoal, Cidinha, está alagando aqui. Eu falei, olha, vamos ver o bueiro. Realmente mandamos fazer limpeza no bueiro, teve uma chuva pesada lá e já não houve alagamento. Então, essa prevenção da limpeza, ela vai encher? Vai. Mas aí o escoamento é muito rápido, não dá tempo de você perceber. Aconteceu agora no Grajaú, no Linhares, nessa última chuva, e o esgotamento foi muito rápido e o Denlube teve lá rapidinho. Então, a gente já tem esse trabalho que chama de contingenciamento, que é com a Defesa Civil, o Bombeiro, com a CEMIG. Tudo é um trabalho conjunto com eles, que a gente participa de um grupo. Caiu uma coisa, a gente está todo mundo junto. Então, a gente tem um trabalho conjunto de emergência muito rápido para agir. Tanto é que teve um dia que choveu lá em Filgueiras, teve problema total, a pessoa que saiu de manhã, de tarde, quando ela voltou, ela não ficou sabendo que choveu, porque a gente agiu rapidamente. Bom, diante de todo esse trabalho que você vai desenvolvendo, a pergunta que se faz é: você vai continuar na prefeitura a partir de abril ou você tem algum projeto de ser candidato a deputado estadual? O PC, e você me olhando, né, Ricardo? Olha só, eu sou do Partido dos Trabalhadores. Nunca na minha vida eu contei para vocês como é que foi, eu nunca tive pretensão pessoal. Eu sou uma pessoa que trabalha, mas eu tenho missão a ser cumprida. No Partido Trabalhador, a pessoa ela não é candidata de si mesma. Nós somos candidatos, ou quem é escolhido é candidato para defender um projeto, né, e para defender, né, aquilo que a gente acredita. E o PT ele tem as suas correntes. E eu pertenço à corrente da DS. Né? Então, ainda nós não conversamos, ainda na minha corrente da DS, essa decisão ainda de candidatura. Então, assim, nós vamos aguardar.
para ver o que é que a minha corrente, aí nesse caso tem que ser a minha corrente, nós vamos decidir, por exemplo, o Betão, ele é deputado estadual, é da corrente do trabalho, eu sou da DS, então o meu nome realmente é o nome que ele é falado, até pela questão mesmo de muitos anos, né? Estou muitos anos na política. Eu fui contar, as pessoas não sabem, mas eu tenho, pelo que eu contei, entrei com 16 anos, eu tenho 50 anos de vida pública. 50, eu tenho meio século de vida pública, eu estou com 66 anos. Então, assim, é muito tempo de vida pública. Então, é normal que o nome da gente apareça. Agora, isso é uma decisão partidária, né? Mas que, se acontecer, né, eu estou disposta a enfrentar e estou disposta a lutar para aquilo que é necessário, como eu sempre fiz na minha vida. Eu não escolho o lugar onde vai me colocar. A qualquer lugar que for me colocar, que eu tenho que fazer a diferença, que tem que fazer políticas públicas, que a gente tem que mudar a vida das pessoas, eu vou estar lá, porque era mais confortável eu continuar com o meu escritório de advocacia, que você sabe, eu tinha um grande escritório de advocacia, né? Eu abri mão do meu escritório de advocacia, porque política é vício, né? E eu gosto disso, eu acho que eu sirvo mais as pessoas, às vezes, do que sendo advogado. Então, eu estou... Mas uma de suas filhas seguiu essa vocação de advocacia, né? Oi? Uma de suas filhas seguiu a vocação de advogado. Mas ela seguiu, mas agora está estudando para fazer medicina. Eu não sei o que é isso, né? A outra, que gosta de cozinhar, tem um restaurante, né? Então, a outro meu lado, que gosta de cozinhar, está lá cozinhando, está lá com o restaurante cozinhando. Mas a outra, ela é advogada, excelente, né? Mas ela fez concurso público, mas está estudando e quer fazer medicina. É a vida, né? Geralmente tem os médicos que gostam de fazer direito, medicina, essas coisas. Deixa eu fazer um preâmbulo aqui em cima daquilo que você disse, porque ainda nessa entrevista com a prefeita, ela descartou completamente a possibilidade de ser candidata ano que vem, vai cumprir o que ela disse em relação a fechar o mandato em 2028. Mas só para te ajudar aí nisso, Ricardo, na última quinta-feira, o presidente Lula, na sua visita a Belo Horizonte, a sua 8ª visita a Minas, ele foi indagado sobre a situação do senador Rodrigo Pacheco. Ele disse, não, eu vou insistir no Rodrigo, eu gosto do senador Rodrigo Pacheco, e eu conversei até, inclusive, com algumas pessoas próximas ao Rodrigo Pacheco, e eles falaram, não, nós vamos convencê-lo a aceitar. Como ele disse que ele emitiu uma nota logo em seguida, agradecendo ao presidente, que estava disposto a abrir o diálogo. Pode ser, então, que ele seja candidato. Mas aí, o presidente Lula foi indagado. Mas e se o Rodrigo não aceitar? Aí ele falou, gente, o ano passado, na última eleição, eu apoiei o Calil, em 2022, a gente tem o Tadeuzinho, que ele falou, que é o deputado Tadeu Leite, que é o presidente da Assembleia. Temos 2 prefeitas, Margarida Salomão e Marília Campos, que estavam, inclusive, na linha de frente ali nesse evento. Então, só para te falar assim, que a prefeita, de novo, ela falou para a gente aqui que não é candidata, vai cumprir o mandato até o final. Mas o Lula também não a tira da lista de pré-candidatas ao governo de Minas. Mas em cima disso, a gente, levando em conta que o desejo dela é fechar o mandato em 2028. E aí que eu te pergunto, a política diz o seguinte, né, é uma frase que a gente ouve no dia a dia, o cavalo passou ali arriado, né? Você não subir agora, a gente não sabe se esse cavalo vai voltar nas mesmas condições daqui a algum tempo. E você está num momento político muito forte, né, na gestão, com um trabalho muito intenso dentro daquilo que você faz, e é um momento muito forte, não apenas administrativo, mas de forma partidária também. Afinal de contas, a gestão é da DS, que a Margarida representa essa corrente do PT. Na eleição passada, o candidato foi o Juracy, vereador, né, o candidato da DS, né? Ele é a Laís, né? Ele é a Laís. Exatamente, os dois. E agora você tem essa possibilidade. Mais do que ouvir o partido, é um desejo seu de observar a Assembleia como um local onde você pode ser útil também nessa fase final, nessa etapa final da gestão? O meu desejo é continuar trabalhando para a cidade. Esse é meu desejo. A forma é que vai ser, a forma para frente é que vai ser decidido, eu não sei. Eu vou continuar trabalhando para a cidade, igual eu tenho trabalhado. O que eu falei é que eu vou trabalhar para a cidade. A forma é que vai ser decidida, é pelo partido, isso realmente não me compete.
Eu não tenho esse desejo pessoal. Isso não é um desejo pessoal. Política não é desejo pessoal. Política, quando ele é desejo pessoal, ele é vaidade. Política, para mim, é missão. Eu entrei nisso por uma missão, que eu acredito. Então, eu sou uma pessoa que acredita em missão. Então, para mim, é missão. Qualquer missão que me der, e ela for digna, que é para a comunidade, para o povo, eu estarei nela. Missão é missão. Desejo pessoal, eu seria advogada e continuaria lá, ganhando dinheiro, sendo uma boa advogada igual eu era, eu sabia disso, ajudava muitas pessoas também. Isso era realmente lá, era um desejo pessoal meu, né? Mas aí eu sei que eu tenho uma missão que é aqui. Então eu estou nessa missão. Bom, Cidinha, eu acho que nós conversamos bastante, contamos um pouco da sua história, que é uma história, por sinal, linda, uma história de muita dedicação, muito trabalho. Eu já conheço há algum tempo, então eu sou testemunha disso. E o futuro, como dizia o Francelino Pereira, a Deus pertence, A né? Deus pertence. Mas a gente agradece muito a sua presença aqui no nosso Arreda Pra Cá. Certamente você vai voltar, porque as demandas da prefeitura hoje, necessariamente, sempre a Cidinha está passando por perto ou está dentro desse processo. A gente acompanha. Talvez por isso também que o seu nome é muito especulado sobre candidatura. Você já deve ter ouvido isso. Nós fizemos a pergunta até por uma questão de ofício, né, Ricardo? Mas, em qualquer lugar que você for, a Cidinha é candidata. Não, e outra coisa, vai que a Cidinha resolve. Eu falei que eu vou montar uma firma se eu sair da prefeitura. A Cidinha resolve. Eles falam isso. Então. Então, é muito por causa dessa questão resolutiva que a gente tem de trabalhar, é porque eu não consigo ver uma coisa e não dar conta daquela coisa. Eu tenho que achar um jeito, ela tem que dar jeito. Então, assim, me incomoda a inércia. A inércia me incomoda. Então, assim... Você cobra muito da sua equipe? Eu cobro bastante. Sou muito exigente. Mas eles também sabem como eu sou exigente, então eles também cobram muito deles, vão cobrando para frente. Então, eu falo assim, olha, é em hierarquia, hein, gente? O fumo vem em hierarquia, vem para cima até chegar em mim, até chegar em vocês todos. A gente brinca muito com isso, né? Mas eu tenho assim, que agradecer demais a minha equipe, porque se não fosse eles, né, você ter uma secretaria do tamanho que é a minha secretaria e ela não ter ruídos, né, a gente tem uma convivência que não é brincadeira. Se você tem brigas de vaidade, eu não ter isso na minha secretaria, eu tenho uma equipe muito boa, eu só posso fazer isso tudo por causa da equipe que eu tenho. Só por causa disso. Porque se eu não tivesse formado uma boa equipe, né, um bom treinamento e uma boa coisa, não teria dado certo, sabe? E eu acho que a Margarida também, ela formou um bom time. Né? Nós temos um excelente time de secretários, nós somos muito unidos, diferente muito de coisas que eu já trabalhei, não tem a vaidade de disputa entre a gente, pelo contrário, a gente entende, e eu posso falar isso porque eu coordeno os secretários, né? Eu coordeno uma rede que tem 7 secretarias envolvidas, né? Que eu coordeno toda segunda-feira, para a Boniteza, e entre a gente não existe, aonde falta uma coisa para uma secretaria, tem para outra. Então, a gente não tem esse problema. Então, assim, é um secretariado muito unido. Então, a Margarida, ela também, ela tem um time muito bom que ela construiu, ela fez isso. E isso vai se repetindo para baixo, sabe? Vem nas outras esferas. É isso, né? Então, obrigado, Cidinha, mais uma vez. E como disse o PC, a gente vai voltar aqui para tratar de outros assuntos. Afinal de contas, essa revitalização do centro, ela abrange uma mudança na vida das pessoas muito grande, né? Inclusive um setor onde o comércio é muito forte. Imagino que há um diálogo também com os próprios comerciantes, com os representantes, para que possa se ter uma relação mais harmoniosa ali com a população de um modo geral. E só para finalizar, e não perdendo esse gancho, a ideia da prefeitura com essa revitalização é tirar os veículos, ou pelo menos uma quantidade maior de veículos do centro, ou vocês não, até porque tem o calçadão, né, ou vocês não pensaram exatamente nessa questão, já que Juiz de Fora é uma cidade que tem uma mobilidade urbana difícil de trabalhar, porque não se tem onde abrir ruas, abrir espaços para os veículos. Então, como é que vocês estão fazendo essa relação entre carros, veículos e pessoas ali, pedestres? Em primeiro lugar, a gente compreender que o mundo todo já está tirando os carros da rua.
né? Hoje, a rua ela é do pedestre, ela é das pessoas. Então, a gente tem que trabalhar que a rua é para as pessoas. Você vai fazer o quê? Ruas compartilhadas. Aí você trabalha, por exemplo, a proposta da Getúlio é você ter o transporte público, mas você vai ter a rua compartilhada com carro, que vai passar um carro compartilhado. Então, é igual em outros lugares. E aí, a ideia é que Juiz de Fora, né, a ideia é que você vai trazer as pessoas para construir mais prédio, garagem, é isso que vai começar a acontecer. Elas vão trazer, porque andar na cidade que Juiz de Fora, você anda o centro todinho sem carro, você não precisa de carro, né? Então, a tendência é você começar a ter empreendimentos que vão criar garagens, que vão fazer o que já faz em outros lugares no mundo, né, para você colocar. E a gente espera, porque a tarifa zero venha, se a tarifa zero, né, a Câmara votar, chegar à tarifa zero, as pessoas vão deixar o carro em casa ou mais próximo da sua casa e vai pegar pelo menos o ônibus do corredor para chegar no centro da cidade. Isso é o que acontece em muitos lugares, né? Então, por exemplo, se eu tivesse tarifa zero, eu poderia deixar lá perto, lá no meu condomínio, eu pegaria o ônibus que ia trazer e eu poderia chegar perfeitamente pertinho ali na Praça da Estação, só atravessar a rua e trabalhar. Então, isso é que faz. Então, a gente espera que isso também possa avançar, né? Da gente ter isso. Então, isso vai diminuir demais as pessoas andarem de carro. Hoje, o grande poluente que a gente tem, se a gente quer contribuir para o meio ambiente, essa é exatamente o carro, que ele é um grande poluente que tem. Então, assim, vai ajudar, inclusive, o meio ambiente também. O nó da tarifa zero é só desatar para saber quem vai financiar, né? Porque ainda está em discussão, né? Está lá a proposta, né? Tem a proposta, né? A proposta está lá e eu acho que tem que ler a proposta direitinho. E ela acho que a Juiz de Fora deu um passo adiante, porque quando nós, como a cidade, ela repercutiu muito isso para o Brasil começa a falar em tarifa zero. Quando começa a falar em tarifa zero, o Estado começa a pensar, o governo federal começa a pensar, então, na possibilidade de você ter um tripé, onde você pode realmente vir um financiamento também de fora para poder amenizar isso, né? Então, a grande questão e o grande ganho de tudo é que a tarifa zero está em discussão. Né? Ela entrou em discussão. E ontem eu vi Luxemburgo, primeiro país a ter tarifa zero. Luxemburgo é o tamanho de Juiz de Fora. Belo Horizonte está pensando também, mas assim, a médio e longo prazo. Longo prazo, pois é. Então, essas coisas, ter vindo a discussão já é uma grande coisa. Né? Secretário, obrigado mais uma vez. Feliz Natal, um 2026 aí com muita saúde, sucesso, felicidades para você. Para vocês também. E obrigada. E vocês me arredaram para cá. E fiquei muito feliz de ser arredada. Nós é que agradecemos, né? E agradecemos também aos nossos parceiros que garantem esse programa, né, Richard? Muito obrigado mais uma vez ao Sindicomércio, à CDL, à Câmara de Dirigentes Lojistas, o Sindicato dos Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Juiz de Fora e também ao Sinteac e, claro, em especial a você que esteve até esse momento acompanhando o programa. Muito obrigado e até a próxima.